Oi, meus amores. Eu sou a Aldine Miller. Estamos iniciando mais um podcast Aldine Miller, com apoio cultural da Oculário Moderno, a minha ótica predileta, ali na Avenida Paulista, 648. É facinho você chegar lá, fica dentro da galeria e tem os óculos mais lindos do mundo inteiro lá. Viu, Matheus? Ai, gente, eu quero falar agora. Eu quero gafes com a Aldine Miller. O meu convidado de hoje, ele começou a trabalhar bebê. Ele era um menino, um nenenzinho lindo, dos olhos azuis, e aí o povo se encantou e ele já foi para a publicidade, e continuou trabalhando e não parou mais. E muito sucesso sempre, já fez de tudo na arte nessa vida. Comigo já foi meu marido na televisão, meu amante 2 vezes no teatro. Temos longas histórias a contar. E vamos contar. Matheus Carriere, bem-vindo, amor. Obrigado, meu amor. Obrigado. É um prazer estar aqui, te rever, participar dessa tua primeira temporada desse podcast. Dá uma força. Te desejo muita sorte Amém. Nesse projeto. Amém. E sempre um prazer te encontrar e bater um papo com você, relembrar de coisas que a gente viveu juntos ou separados, né, das nossas carreiras. Exato. Que não começaram ontem, né? Não. Então é sempre prazeroso, assim, conversar com gente como você, que eu conheço a tua história, sei de toda a tua batalha. E a gente tem muita coisa em comum, essa batalha de um ator, de uma atriz no Brasil, né? E graças a Deus estamos na ativa, né? Aí, firmes e fortes. Graças a Deus. Ó. O cair não é nada, o problema é levantar, e a gente levanta com facilidade. E a gente né? levanta, a gente acostumou, acho que desde cedo, né, Aldine, a entender que a nossa carreira é uma roda gigante, né? Às vezes a gente tá lá em cima e às vezes a gente dá uma passadinha aqui por baixo e tá tudo certo. E a gente entende que quando tá embaixo vai subir de novo, e a gente percebeu também que quando a gente tá em cima, não vai durar para sempre. Então a gente não precisa ficar besta com isso. Exatamente. Tem gente que fica besta e depois perde o foco, né? A gente conseguiu entender que a gente tem que manter a humildade, tratar todo mundo bem sempre, com educação, com gentileza, e dar valor para esses momentos de sucesso que são muito legais, né? Matheus, eu sei que você é um cara família, você tem uma família linda, você tem 2 meninas lindas, e um dia você me perguntou como fazer, eu acho que era um macarrão, alguma coisa assim. Ele tinha separado e estava cuidando das suas meninas. Olha que pai maravilhoso. A paternidade para mim não é uma coisa que eu sonhei, até porque, Aldine, eu tive o Kaique, você falou das 2 meninas, né? Mas tem o Kaique, que já é homem maduro. O Kaique esse ano faz 40 anos. Tipo o meu, tá velho. Tá grisalho já. Meu filho já tá grisalho. Pô, você tá grisalho? Não, meu filho tá grisalho. É assim. Então, eu fui pai com 17 anos. Não era uma coisa... Nem um menino com 17 anos pretende ser pai. Mas aconteceu. E aí, é uma coisa que foi incorporando na minha vida, assim. E eu fui aprendendo esse ofício. Aprendendo a ser pai. E com as meninas, em determinado momento, por causa da minha separação, elas optaram em ficar comigo. A mãe delas foi para Fortaleza e elas ficaram comigo em São Paulo. E foi um momento tenso, mas especial na minha vida, onde realmente eu aprendi a sozinho fazer algumas coisas que eu não tinha aprendido ainda. E realmente o cozinhar para elas foi uma dificuldade, na prática, né? Eu falei, nossa, eu preciso alimentar essas 2 meninas, porque eu cozinhar para mim é uma coisa, eu me virar, eu me alimentar, sozinho é uma coisa. Agora, eu queria alimentar bem as minhas... Da melhor maneira, com alimentos saudáveis, eu lembro. E eu confesso que a culinária não é o meu forte, continua não sendo. Mas eu aprendi muito, já melhorei muito, né? E eu lembro de te perguntar, Aldine, e de dividir esse momento com você, né? Eu faço sempre a mesma coisa com elas, não sei se elas gostam do meu tempero, não sei se meu molho, o que eu estou fazendo. E elas sempre foram ótimas, elas nunca reclamavam de nada, lindo, elas né? comiam, elas hoje, depois de grandes, elas falam, ai, pai, olha, era duro naquela época. Era duro, é ótimo, né? Elas tinham 11, 12 anos, hoje estão com 18, 17. Então, foi uma fase difícil mesmo, mas
eu entendi que realmente a paternidade é uma coisa muito importante na minha vida. No final, todos ficaram comigo. O Kaique ficou comigo, as meninas estão comigo, ainda agregou agora a minha enteada Marina. Então, é uma família grande, né? Em casa são as nossas 3 filhas. Agora você tem uma enteada. Então, tem a Kiara, na nossa casa, né? Moram a Kiara, que tem 18, que já está trabalhando. Tem a Francesca, que vai fazer 17. As tuas. Essas são minhas. E tem a Marina, que é da Dai, que vai fazer 14. Nossa, a Marina... A Dai já tem a Marina? A Dai tem a Marina, que tem 14. Parece que ela é tão menininha. E aí juntamos todos na mesma casa, né? Então, imagina, tem 4 mulheres na minha casa. Nossa, elas comandam o show. Eu fico desesperado lá, só comprando anticoncepcional, comprando absorvente, eu sei de tudo. Eu vou na farmácia, pai, me traz isso. Trago, e eu já sei tudo que tem que fazer. Isso que é um homem feminino, gente. É o sonho de uma mulher ter um homem feminino. E a Dai teve essa sorte, né? E a Dai me ajuda também nesse ponto, né? Porque ela também, né, diferente de outras mulheres, assim, nesse formato, é uma mulher que trabalha, tem um cargo importante, trabalha no mercado financeiro, tem uma carga horária super... Então, eu também, com ela, percebi que o marido não tem que só ajudar, não é ajudar, o marido tem que fazer as coisas junto, né? Não é simplesmente, vou dar uma ajuda, vou lavar uma louça. Não, tem que dividir as tarefas mesmo. Ouviram, homens? Porque assim a casa anda, a família anda e todo mundo cresce. Não fica nas costas de uma pessoa só, né? E é claro, tem momentos que eu preciso mais dela, que eu estou mais fora, e tem momentos que ela está mais fora e ela precisa mais de mim. Isso dentro de casa, né? Então, eu acho que a gente está até aprendendo. A gente está casado, Aldinia, vamos para o nosso 3º ano de casamento. E nesse período que a gente efetivou esse casamento, né, saiu daquela fase de namoro, vamos morar juntos, vamos juntar os filhos, a gente tem aprendido a essa divisão de tarefas sem ser uma coisa pesada, né? Uma coisa que aconteça naturalmente, né? De a gente perceber, né? Quando eu viajo com teatro, ela sabe que vai ficar com a responsabilidade da casa só com ela. Quando ela tem os compromissos dela, tem que ficar até mais tarde no trabalho. Ou, às vezes, até de home office, mas tem que estar logada, tem que estar em reunião e, às vezes, não tem horário. Eu percebi que é nesse momento que eu tenho que tomar a rédea da casa e fazer as coisas, não nessa coisa de ajudar, e sim de dividir. Que lindo isso, né? Eu aposto que os homens não tinham pensado nisso. Eu acho que tem que dar uma forcinha para a mulher. Não, é dividir. Né? Então, mas eu até assim, sem passar pano, assim, é uma coisa que a gente está aprendendo, né? Muita coisa mudou. Mas você tem essa disponibilidade para aprender. O duro é aquele homem que fala assim, se é assunto de mulher. Eu sou mais desse tempo que o homem é assunto de mulher. Não. Eu acho que não tem mais essa. Não tem mais essa. Isso é muito antigo. E se você ficou nesse formato, você vai ter que ter uma esposa que aceite esse formato ainda. Que seja antiga. Que seja antiga também. Tem um movimento de mulheres que pregam isso. Não, o marido... Hoje mesmo eu vi uma deputada falando assim, o marido tem que ser o cabeça da casa. Não faça do seu marido, não faça ele perder isso, porque isso vai destruir a sua família. Aquela coisa mais careta, né? Isso é fanatismo, né? Aí entra... Vai para o fanatismo religioso. Exatamente. Vai para esse lado mais radical e... Eu não acredito nisso. Eu Também acho não. que, né, cada vez mais, né, tanto os exageros são ruins, eu acho, né, Aldine? Tanto o feminismo exagerado, como esse lado de que o homem ainda tem que ser o cabeça. Acho que a gente já viu na sociedade o quanto que os dois podem se completar. Né? Tem mulheres muito competentes em todas as áreas, homens muito competentes em todas as áreas. Isso que deve reger o mercado. Eu acho que essa coisa de achar que a mulher pregando isso, ela acha que está se empoderando, não, que é uma palavra já feia, já antiga, empoderar, mas ela está fazendo algo muito errado, porque o homem começa a ficar tranquilo de novo. Não é para ficar tranquilo de novo, é para ajudar, é para dividir. Não é, vou lavar uma loucinha para você, né? Agora, quando a gente vê isso, sempre
tem um toque exagerado religioso. Ainda, né, apesar do Brasil ser um estado laico, assim, a religião atua muito assim na política e nas nossas famílias, né? E assim, eu respeito todas as crenças, né, a fé que cada um tem, assim, mas religião, né, é diferente. A religião sempre envolve um certo poder, um certo privilégio, né? Seja ela qual for. Os líderes religiosos não são santos, são humanos, né? Mas a maioria... E humanos todos, todos que estão encarnados, pelo menos, são imperfeitos. Eu fiz um post outro dia sobre isso e o pessoal me criticou, assim, porque eu acho que o pessoal não entendeu, assim, porque eu falei assim, os líderes religiosos, quem comandam as religiões são humanos, não são santos. Oh. Se está encarnado, é humano. Se é humano, é imperfeito, erra. Está passível, não que esses erros sejam justificáveis, mas erram. Então, a gente seguir cegamente uma pessoa dessa é perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque não é, não, é Jesus Cristo, é Deus, é uma coisa... Cara, esses caras estão lá em cima. Lá em cima. Se eles existem, né, cada um com a sua crença, cada um com o seu movimento... Estão num outro plano. Nesse plano aqui... Eu penso isso, Matheus, que essa coisa de religião, ela poda. Você tem que ser uma pessoa de fé. Fé no quê? Numa energia especial que tudo é Deus. Tudo é Deus. Deus é uma energia. O ar que você respira, a água que você toma. Uhum. Aqui, nesse momento, nós temos luz. Né? Nós somos da luz. É só olhar e ver que as pessoas, as que estão... elas estão no escuro. Né? Uhum. As pessoas que estão no escuro. Então, assim, tem que ser uma coisa leve. Para mim, é fé, não é religião. Então, e cada um tem o seu canal, cada um tem a sua maneira de expressar, de sentir, né? E deve ter o respeito, né? A gente, no fundo, Aldine, eu acho que a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe quando a gente faz coisa certa e quando a gente faz coisa errada, né? O princípio básico, assim, de você não querer prejudicar ninguém, não prejudicar o outro, né? E nem a si mesmo, né? Não, respeitar a natureza, respeitar os animais, respeitar as pessoas, não desejar o mal. Mas, é claro, como seres humanos, às vezes a gente erra nisso. A gente magoa as pessoas, mas isso acho teoricamente normal. O que eu não acho legal e normal é magoar a pessoa com essa intenção. É claro que... Já sabendo, vou fazer isso para ferrar aquela pessoa. Às vezes, sem saber, você ferra aquela pessoa. Também, sem saber. Mas aí tem aquele cuidado de pedir desculpa. Eu acho que a coisa assim... Só faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Exatamente, então. É muito importante. Eu vou convidar o Matheus para vir aqui. Agora o Matheus tem um programa e ele me convidou. Ai, Matheus, agora eu não posso. Pô, que sacanagem, entendeu? Essa troca, essa ajuda sempre bem-vinda, né? É bem-vinda. Então... E a gente vai saber também, a gente vai filtrar as pessoas que devem permanecer na nossa vida diante dessas situações também, né, Aldine? Essa continuidade de amigos, de relacionamentos, quanto mais o tempo vai passando, você começa a ver que você vai ficando com poucos. É uma peneira que tem que fazer, né? E, às vezes, você não precisa falar com a pessoa todos os dias. Você não precisa estar tão presente. Mas você sabe que, se você precisar, você pode contar. Está ali a pessoa. Eu tenho alguns bons amigos assim. A Dai tem uns amigos diferentes. A Dai tem uma visão de amizade, assim, que ela... Eu acho bonito isso dela. Ela cultiva muito, assim, de saber dos aniversários, de falar, de mandar mensagem sempre. Tem uns amigos que ela... Eu sou um pouco diferente. E eu esqueço. Então, eu sou mais, nesse ponto, disperso. Mas eu tenho algumas pessoas, e para algumas pessoas, essas pessoas sabem que podem contar comigo, mesmo se a gente ficar um ano sem se falar, né? Isso é verdadeira amizade. Porque eu acho que... E a vida do ator, assim, eu acho que é um pouco por causa disso. A gente foi muito acostumado a participar de elencos.
Então, em determinado trabalho, você fica muito junto, muito próximo daquelas pessoas, porque está fazendo aquele trabalho, o elenco daquela peça, o elenco daquela novela, aquele grupo daquele filme. E depois esse trabalho acaba e vem uma outra família, e aí você vai vendo que vai filtrando dentro desses elencos, dessas pequenas famílias que são formadas, você vai filtrando quem você vai levar para a vida, né? E às vezes você perde um pouco o contato, mas se você sabe, não, eu perdi o contato com aquela pessoa, mas eu sei que aquela pessoa é uma pessoa bacana e que vai estar na minha vida sempre. Sempre. É interessantíssimo isso. E a gente que já fez muitos trabalhos, já participou de várias né, reuniões assim, que vira família, quando termina, a gente fica meio vazio, né, Matheus? Então, depois a gente vai se refazendo porque virar outra família. A gente acostuma com isso, né? Quando começa um trabalho e quando termina esse trabalho. Né? Triste o final. Acaba, são pessoas que se vão, de uma certa forma se vão. Exatamente. Mas eu quero perguntar uma coisa para você. Eu já te conheci em 2 casamentos, então eu sei que você é um menino comportado, assim, sabe? Na hora de casar, hora de namorar e de outras cositas, né? Então, você é casado. Você gosta muito de ficar casado? Eu acho que, pelo meu histórico, não dá para falar que não, né? Em poucos momentos na minha vida, eu estive solteiro, né? Eu sempre... apesar de nunca ter terminado um para começar outro, né? Eu tenho como conduta, assim, a fidelidade para mim é importante, né? A monogamia enquanto você está casado, eu acho importante. Eu também acho. Né? Tem gente que consegue. Hoje em dia também tem essa vertente, relacionamentos abertos. Eu não mas consigo, é outra linha. Eu não consigo muito, admiro, acho bacana quem leva desse jeito, mas... né? E sempre fui fiel quando estive casado, assim, né? Mas gosto de ter eu acho que, claro, não dá para falar, não gosto de ter e passei minha vida inteira casado, mesmo que não tenha sido com a mesma esposa. Mas também nunca fiquei pouco tempo, assim, né? Foram longos períodos, né? Diferente, casou, daqui 3 meses, 4 meses, separou. Não, você faz uma prole. Né? Eu acabo ficando bastante tempo, assim, né? Dos meus casamentos, eu posso considerar o mais curto foi aquele com a mãe do Kaique, porque a gente... Você era menino. A gente tinha 17 anos, Aldine. 17 anos não é a idade de casar, não é a idade de ter filho, não é... Se isso acontece, ok, vamos fazer da melhor forma possível. Mas a gente era muito menino, muito novo. Né? A vida da gente mudou muito. E mudou, né, eu para um lado, ela para o outro. Né? Então, foi o único casamento que durou 1 ano só. Depois eu tive um casamento de 4, outro de 7, outro de 15. E agora com a Dai já estou a 3. 3. Esse já vai para 4. A gente... E a ideia é bater o recorde, pelo menos. Ficar muito tempo juntos. A gente tem sonhos, tem desejos juntos, né? Tá muito bonito o casamento de vocês. Vocês são muito parceiros, eu tenho observado isso. Eu acho que é assim, a gente tem aprendido muito, assim. Eu sou um pouco mais velho que ela, assim, ela tem perto de 40, eu fiz 57, então tem uma certa diferença aí, mas a juventude dela e a minha experiência estão dando um bom jogo, assim, sabe? Eu me alimento um pouco da juventude dela. Lógico. E ela se alimenta um pouco da minha experiência. Eu acho que é um casamento ótimo esse, com essa disparidade assim, de idade, porque um ajuda o outro. Você tem juventude e tem mais experiência. Ela tem mais juventude e menos experiência, né? Exato. Quero falar agora do paizão que você é. Assim, o que você disse? Meninas, isso não pode fazer hipótese alguma na vida. Cara, isso é o mais difícil, sabia? Ontem eu estava falando com o meu podólogo sobre isso, assim, porque ele estava me contando uma história que ele deu uma bronca no filho e depois se sentiu culpado, se sentiu arrependido e foi pedir desculpa para o filho porque ele achou que ele pegou pesado. Esse é uma linha tênue, assim, de você ser amigo, mas ao mesmo tempo você impor alguns limites, porque é sua função como pai, né? Educar, direcionar, colocar algum limite
porque as crianças precisam disso. Elas se sentem amadas com isso. Senão fica tudo, né? Você acaba dando tudo para tentar compensar uma certa falta de tempo que perde você os tem. limites. E aí fica muito difícil. Eu tinha isso também. Eu ficava louca, depois me arrependia. Aí fazia tudo errado. Que bom que você está... Então, o que eu tenho muito aberto com elas é um canal de conversa. Então, elas têm liberdade, e graças a Deus elas entendem isso, de me contar tudo, de me falar tudo. E eu sou muito sincero, e quando eu falo um não, eu tenho argumento para discutir isso com elas. E para elas para aceitar. Então, e se elas quiserem discutir, elas têm que ter argumento. Então, me convença que eu estou errado. Que legal. Me convença que eu tenho que falar o sim. Porque se você não me convencer, vai ser o não. E enquanto vocês forem menores de idade e morarem comigo, né, a minha palavra vai ser a última ainda. Né? Quando vocês forem mais velhas, morarem sozinhas, se sustentarem, tiverem sua família, a última palavra vai ser de vocês. Sim, Por enquanto, ainda é minha. Porém, não é uma palavra ditatorial. Uhum. A gente vai conversar, eu vou explicar por que eu não estou querendo isso, né? E vocês vão aceitar, e se vocês não aceitarem, vocês têm que ter argumento para me convencer do contrário. Não, mas a gente percebe que elas têm um carinho muito especial, não. Que não tem um carinho muito especial pela mãe, claro que tem. Uhum. Mas a gente percebe essa ligação que elas têm com você, né? Elas têm. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz quando elas vêm me contar as coisas da intimidade delas, quando elas vêm me pedir ajuda emocional, profissional. Não é fácil, Aldine, porque os nossos filhos são pessoas completamente diferentes entre eles, né? A gente acha que são criados da mesma forma, mas são pessoas completamente diferentes. E não dá para agir com eles da mesma forma, né? São pessoas diferentes. Por mais que sejam seus filhos da mesma maneira e você os ama da mesma maneira, mas em determinados momentos você tem que ser mais duro com um, mais mole com o outro. Eu só tive um. Eu fui muito dura com aquele. Então, isso é louco, porque com 3, às vezes você tem que falar um não, o mesmo não, você tem que falar de formas diferentes, para que a pessoa entenda da melhor forma. Então, você tem que perceber, aqui eu tenho que pegar mais pesado, aqui eu tenho que ir mais leve, aqui eu não posso deixar isso, aqui eu até posso deixar isso, aqui eu posso dar mais autonomia, aqui ainda não posso dar autonomia, aqui se eu falar assim vai chorar, aqui se eu falar assim vai gritar comigo. Olha, você é sensível, aqui, né? Cara, é muito louco, assim, e às vezes, né, você... E tem todas as nossas questões pessoais ainda, né, que você... Ainda tenho que eu tenho que fazer, não é só, eu tenho que fazer a minha terapia. Para depois poder... Não adianta só elas estarem fazendo terapia. Eu tenho que fazer a minha terapia para estar bem para elas. Uhum. Agora eu quero falar um pouquinho do espetáculo que você está fazendo há tanto tempo, você não parou. Você fez vários espetáculos nos últimos 2 anos, mas esse já tem... Você está uma longa temporada com esse espetáculo, que é do Augusto Cury, né? Que é do Luciano, produtor, aquele querido Luciano Cardoso, nosso amigo. E é um sucesso. Conta um pouquinho como você entrou, né? É uma alegria, até uma surpresa, assim, porque o Vendedor de Sonhos começou com 5 apresentações pontuais nos teatros da Opus, né? A pedido do Augusto Cury, que queria, né, ele já tinha tido uma boa experiência do livro dele ter virado filme, e como ele gosta muito de teatro, queria ter essa experiência de um livro dele, né, no formato do teatro, né? E essas 5 apresentações pontuais foram um sucesso tão grande que o Luciano Cardoso, corajoso, que não era um produtor teatral. Era da música, né? Ele vinha mais da música, cuidava das palestras do Augusto, mais dessa área assim, de eventos, né? Não tinha essa característica de produtor teatral. Acabou trazendo para esse nicho coisas que os produtores teatrais ainda não faziam. E ele foi muito bem nessa. Assim, um cara corajoso, correto, né? Visionário com relação à divulgação, né? E um produtor diferente. Um produtor diferente. Que não estou dizendo que todos, mas tem alguns muito
de baixo nível. Agora, esse é especial em tudo. Tem produtores que pararam no tempo, na verdade, né? Apesar do teatro ainda se manter naquele formato, e eu acho que nunca vai mudar, e a gente percebeu que na pandemia é uma coisa que, graças a Deus, não vai acabar. Não morre. Né? Não morre, né? Teatro tem que ser ao vivo, não tem jeito, não dá para ser online, né? Mas o jeito de produzir, de divulgar, de negociar mudou muito. Mudou, né? Nossa. Então, o Luciano acreditou bastante nisso, trouxe uma modernidade para isso e fez do Vendedor de Sonhos ser esse sucesso. E te digo, sem patrocínio, sem lei, não que eu seja contra a lei, hein? A gente é a favor. Eu sou completamente a gente quer, mas quando não ganha, né? a favor de lei de incentivo. É lógico, das poucas coisas que a gente tem, né? Mas o Vendedor de Sonhos não tem. Não tem. Mas ela se mantém com as bilheterias. Por causa de todo esse Até trabalho. O Augusto também prefere que não tenha, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que seja... ele quer se manter... não quer se neutro, não quer se atrelar nem a nenhuma empresa, nem a nenhuma lei, nem ao lado A ou lado B. Né? Porque tudo é lado A, lado B, né? E como a peça se mantém muito bem com bilheterias, e eu acho isso ótimo, porque aí faz todo mundo se mexer. Sim, claro, né? eu faz gosto. Faz todo mundo se movimentar. E as casas lotadas pra gente, né? A gente sabe que a gente faz o espetáculo para 10, 20 pessoas. A gente faz com garra, já fizemos, mas fazer para 700 é bem mais legal. É um prazer imenso. Todo mundo sabe que é mais legal, te dá um ânimo diferente, aquele reconhecimento no ato, né, que a coisa está acontecendo. O teatro é isso, né, um feedback na hora, tá. Aquele burburinho que a gente ouve, né, quando a gente está, antes de dar o terceiro sinal, que a gente vê aquele barulho que vem da plateia antes da peça começar, aquele movimento do pipoqueiro na frente da... Né? Quando o pipoqueiro está ganhando dinheiro, é porque todo mundo está ganhando. Todo mundo ganhando dinheiro. Eu sempre gosto de dar uma olhadinha assim na cortina, assim, um buraquinho, eu acho um buraquinho. Você lembra? A gente fez uma peça que a gente dava buraquinho. O Levi faz isso até hoje. Um beijo e quando Levi, não tem o buraquinho na cortina, ele faz o buraquinho. Eu gosto de... Ai, tá entrando mais gente. Tá sentando. Ai, que maravilha. As pessoas não têm ideia que a gente está lá, né? É muito gostoso isso. E aí o Vendedor, né, seguiu essa carreira, a gente estreou em... 7 anos. Estreou em 2018, antes da pandemia, fez 2018, 2019, já arrebentou, já começou a viajar muito. 2020 estava lotando o Teatro Fernando Torres, quando veio a pandemia. Foi. E aí, de um fim de semana para o outro, a gente teve que parar. Nossa, foi difícil, porque a nossa categoria foi a primeira a parar e a última a voltar, né? E no começo, eu confesso, eu estava bem desgostoso. Eu não queria parar. Eu achava, não precisa. Porque a gente não tinha dimensionado ainda no começo. Não sabia o que era como seria avassaladora, quanta gente ia morrer, tudo que aconteceu na pandemia. Então, nos conformamos, paramos. E aí veio aquele momento assim, que não é que o ator passa a ganhar menos, ele passa a ganhar nada. Nada, não entrava nada. E aí foi difícil. Mas, graças a Deus, voltou. Quando foram liberados, lembra que começou a liberar primeiro com capacidade reduzida dos teatros, o povo ainda estava com medo de sair. Depois tinha que apresentar. Eu fui assistir vocês. Apresentar Lembra vacina, que eu fui ali na Liberdade assistir? No Teatro Liberdade. Não pude entrar porque eu ainda não estava com todas as vacinas. Não tinha tomado vacina, tinha essa obrigatoriedade, ver de máscara. A gente até cogitou em fazer a peça de máscara, que ia ser terrível, mas a gente optou, o elenco, né, estava todo vacinado, então vamos fazer sem máscara, mas o público de máscara. E aí, naturalmente, como tudo foi voltando, né, e depois de um certo tempo, quando voltou, aí voltou com tudo, Aldine, principalmente pela temática da peça também, de falar sobre tudo que a gente sentiu na pele durante a pandemia. Ansiedade, pânico, depressão, tristeza, tentativa de suicídio, né? Então, nada mais atual, né,
do que ir no teatro depois desse período de pandemia é ouvir essas palavras do Augusto Cury. De modo geral, começou todo mundo com saudades do teatro. Mas quando você pega uma peça que toca na ferida, muito melhor, né? E o toca na ferida do Augusto acaba sendo de um jeito mais leve e até bem-humorado. Sim, você vê sempre. que todas as peças dele, todos os livros dele, tem um personagem que é mais caricato, que é comédia. que é mais pro viés da comédia. Então, quem vai assistir O Vendedor de Sonhos, dá boas gargalhadas. Tem aquele momento que ele se emociona, que ele pode chorar, que ele reflete sobre a vida dele, sobre a vida dos familiares e dos amigos dele. Mas tem um momento que ele relaxa, que ele dá boas risadas. E isso eu acho que é mérito do Cury, até proposital, de pensar nesse viés, nesse viés mais cômico. Porque tem uma coisa assim, quando a gente está vendo espetáculo sério, que ele convida você a pensar, mas de vez em quando precisa de dar, né, uma válvula de escape, né? Uma pequena... Porque a ideia não é que as pessoas saiam de lá deprimidas. Não. Porque a gente está falando de temas pesados. Positivas, eu acho pelo contrário. É sair de lá com uma esperança. Eu achei nossa, isso. Eu estou passando por essa dificuldade, mas eu tenho como melhorar. Eu tenho como sair dessa, eu posso fazer algumas coisas para, então... esse sentimento de esperança. É lindo. Eu gosto muito do texto e já assisti várias vezes. Escuta, amor, qual o ritual que você tem para entrar em cena, assim? Todo mundo tem, mas eu até posso dizer assim, eu já trabalhei com ele, eu saberia, mas eu não vou falar nada. Eu sou meio metódico, assim, né? Nesse ponto eu sou da antiga, assim. Eu gosto de chegar antes, né? Então, gosto... Hoje em dia, no nosso espetáculo, eu não digo 2 horas, mas pelo menos 1h30 antes, eu já quero estar lá atrás, né? Já não falar mais com o público, já não falar mais com as pessoas, dar uma desligada desse troço aqui. Que é um horror, né? O celular já começa a ir... Quando você vê se atrasou e não entrou por causa do celular. Pro modo avião, exatamente, né? Aquela resenha, aquele bate-papo com o elenco, mesmo sobre outros assuntos, né, para já ir, né, te colocando em contato com aquelas pessoas que você acaba, né, tendo mais relação. E aí, quando você começa a se trocar, começa a se maquiar, começa a aquecer a voz, e aí a coisa começa a ficar, aí você começa a pensar só naquilo, né? Começa a se desligar de coisas de fora, assim. Às vezes a gente não consegue. Às vezes na vida da gente tem coisas que... Se chegar muito em cima, né, pior ainda. Então mas quem me conhece já sabe, assim, né, dos horários. Não, essa hora, as minhas filhas, por exemplo, elas sabem, papai já está no teatro. Então elas não me trazem problemas nessas horas, a não ser que seja uma emergência, já aconteceu. Mas elas já sabem, né, que aí depois da peça tudo pode ser resolvido. Agora o papai já está lá no teatro, já está lá no camarim, a peça não começou. Não vamos mais perturbar. Mas não é hora de perturbar. E de, pai, me faz um Pix que eu vou tomar um lanche com meus amigos. Não. Pede o Pix antes, né? Agora não dá. E aí eu gosto de estar no meu camarim, de colocar as minhas coisinhas sempre do mesmo jeito, na mesma bancada, né? E de estar... Gosto de entrar... E aí cada teatro é de um jeito, né? Tem um... Né? Então, eu começo uma temporada num teatro e aí eu gosto de entrar sempre pela mesma porta, né? Tipo Roberto Carlos, só entra na igreja e sai pela mesma porta. Que nunca é, assim, dependendo do teatro. Nesse teatro eu acostumei a entrar pela porta do camarim. Não, esse teatro eu entro pela frente e entro pelo palco. E aí, então eu gosto sempre de fazer da mesma forma. É quase um toque, mas é aquele ritualzinho, aquela pequena superstição. Sunga ou cueca vermelha em estreia. Olha, gente. Isso é de lei. Esse eu não sabia. Durante a temporada não, mas na estreia tem que ser vermelho. Não me pergunta por quê. Acho que numa das primeiras deu certo e aí você começa a achar que é aquilo. Mas são pequenas superstições que eu acho que o teatro acaba favorecendo esse tipo de comportamento, né? Porque tem estreia, tem tensão. Nossa. Né? É uma responsabilidade. Eu falo assim que é uma profissão, e eu acho que você sabe disso, né? Sentiu isso na pele várias vezes. A gente precisa ter muita coragem. Se é uma coisa que o ator não pode ser covarde. Tem que ter muita coragem. Ele pode ter outros defeitos, mas não pode ser covarde. A gente tem que ter coragem
porque a gente se expõe demais. A gente se expõe de um jeito Está na vitrine, que, né, sempre, né? E é todo dia, é toda hora, e é você ali, naquele momento que tem julgamento de todos os lados. Então, a gente precisa ser corajoso para subir ali, falar, dar o seu recado, né? Defender o teu personagem, defender aquela história que você está acreditando, né? E saber que aquilo, de alguma forma, tem que chegar naquelas pessoas que estão lá assistindo. Que é só... E é só naquele momento, naquele dia. É aquele segundo, né? Perdeu uma respiração, né? Errou. Né? Então tem que ser... o teatro é a arte mais perfeita do ator, mais completa, né? É lá a nossa casa. A nossa casa. O cinema, a TV, são vertentes, estão relacionadas ao ofício do ator. Mas o teatro é a nossa casa. É onde a gente está ali, naquele momento, onde a gente está exposto, onde não tem volta, né? E onde você tem que estar mais pleno como ator. Deixa eu só te perguntar uma coisinha. Você também participou, por exemplo, da Fazenda, da Casa dos Artistas, né? Matheus, nessa última Fazenda, eu nunca assisto, mas você estava lá, eu assistia. E eu via que você sempre era o cara ponderado, até mais equilibrado, né? É muito louco isso. O que tinha de tão difícil lá, por exemplo? Dormir todo mundo junto? Era difícil para você? Tudo é difícil, Aldine. Nada é fácil. Mas também não é esse drama todo, né? E a gente, você sabe que aquilo vai acabar um dia. Eu participei de 2 realities, né? Por um acaso também. Eu acho que sortes, coisas do destino, porque nunca busquei isso. A Casa dos Artistas 1. Que era mais importante. Que era, né? Foi o primeiro reality show do Brasil. Não tinha tido Big Brother ainda. Tudo. O Silvio Santos saiu na frente com essa ideia de colocar artistas lá dentro de uma casa, que foi arrebatador, um grande sucesso na época, que eu renegava até certo tempo atrás, assim, porque não colocava no meu currículo, ficava meio envergonhada, porque depois vieram os BBBs, e aí você vira farinha do mesmo saco, aí as pessoas não lembram mais se você fez Casa dos Artistas ou BBB ou Fazenda, aí vira... E não é um trabalho, assim, que dignifica o ator. Porque né? ali você não está com personagem. Você está se expondo de uma outra forma. Mas, pensando, assim, na importância que teve o programa, hoje eu sou orgulhoso de ter participado, ter feito parte dessa história da TV brasileira, né? De ter sido... De fazer o primeiro reality show da TV brasileira, com o Silvio Santos ainda dando show. O Silvio Santos dava um show naquele programa. Ele arrasava naquela época, né? E aí, a Fazenda veio 20 anos depois. E veio no momento perfeito, que a gente acabou de falar da pandemia, né? Que a gente não estava ganhando nada. Então, eu estava nesse período desempregado, tudo parado, sem perspectiva, a gente não sabia quando ia acabar aquele troço, né? Quando se ia durar mais um ano, 2 anos, se ia todo mundo morrer, se daqui a pouco, né, o que ia acontecer, para onde que ia o mundo, a gente estava naquela insegurança total, e veio esse convite para fazer a Fazenda. Eu ajoelhei e agradeci. Vou ganhar um bom cachê, vou estar empregado, vou conseguir pagar as minhas contas que estão todas atrasadas, né? Maravilhoso. Né, graças a Deus apareceu esse trabalho. A Record foi muito competente para fazer com que o programa acontecesse naquele ano, porque as dificuldades eram imensas. A gente não podia entrar infectado lá. Nada do que entrava lá podia estar infectado. Eles não podiam correr o risco de alguém pegar Covid lá dentro. Imagina. Um ia passar para o outro, o programa ia acabar, vai saber o que ia acontecer. Então, eles tiveram todo um cuidado. A gente fez muitos exames. A gente ficou confinado 15 dias antes do programa, dentro de um quarto. Um quarto desse tamanho, assim. Todos juntos? Um pouquinho maior que isso. Cada um tem no seu quarto. Cada um no seu, sem sair. 15 dias sem sair do quarto, sem ninguém entrar no quarto. O que você fazia para si? Então, tinha televisão...
na hora as refeições vinham assim, como uma cela. Eles botavam a comida, a gente pegava, depois devolvia a louça. A gente limpava o quarto, a gente fazia tudo porque não podia correr o risco de entrar alguém, porque a gente estava lá, né, com os exames feitos, então eles não podiam correr esse risco. Nossa. E até a estreia do programa a gente foi fazendo quase que diariamente aquele teste. Nossa, como me enfiar aquele cotonete no nariz. É horrível. Lembra desses exames? Nossa. Todo mundo fez, eu acho, né? Mas era quase todo dia para ver, e se alguém tivesse infectado, não entraria no programa. Então, eles tinham uns stand-bys, assim, tinham um elenco meio que quase que reserva, né, para substituir alguém. E durante o programa, quando começou, a gente não pegou nenhum resfriado, nada. Ninguém ficou doente lá dentro. Nada. Eles esterilizavam tudo muito bem, todos os alimentos, todas as roupas, né? A gente não teve contato com ninguém entrava lá dentro. E quem entrava, né, para fazer as manutenções de câmera, alguma coisa que precisasse, pareciam astronautas, tudo paramentados. Ai, que interessante. Sabe? A gente via isso. Então, eles foram... Oferecia segurança, né? E ficamos naquela bolha, né? Isolados do mundo, isolados do Covid. E eu tinha a sensação, quando eu fui chamado, eu tinha a intuição, que se confirmou, que eu ia ser o cara mais velho do programa. Porque eu via nos reality shows, eles chamam, na maioria, a gente mais jovem. Só que, Aldine, eu era o mais velho, eu era muito mais velho. A média de idade lá era 22, 23 anos. Eu entrei lá com 54, quase 30 anos a mais. Então, é bastante. E aí, quando você fala, você era o mais ponderado, eu tinha que ser. Eu não podia ser o velho. Parece que eu não podia ser o velho surtado. Parecia que você trazia equilíbrio ao ambiente. Eu procurava, eu falava, né? Eu sabia que tudo que se eu me destemperasse lá, ia ser muito feio para mim, né? Porque a molecada podia dar o show deles, eu não podia. Nas festas, eles tomavam todos ficavam muito loucos, muito bêbados. Eu já não bebo normalmente, porque imagina eu beber lá. Aí eu pensava assim, nossa, quem vai cuidar de mim se eu tomar um pileque aqui? E vai estar todo mundo vendo o velho bêbado? Não. E aí não que eu não tenha sido eu, mas eu me senti na obrigação de me... Meio que você fez um personagem, digamos assim. Não um personagem, mas eu me forcei a me controlar muito. Nas brigas, nessas atitudes mais... né? E eu sabia, assim, que... Por ter feito a Casa dos Artistas, na Casa dos Artistas eu me revoltava muito com as coisas que eu não podia fazer. Ah, você já tinha uma experiência. E não adiantava nada se revoltar, porque o programa é isso. Você me perguntou, né? A tua pergunta, na verdade, foi o que é mais difícil. O programa é todo difícil. Eles fazem de tudo. O programa todo é feito para te desestabilizar. Tudo. Você não está comendo o que você quer comer, você não está dormindo onde você quer dormir, você não está convivendo com quem você quer conviver, você está, sabe, trancado, sem notícias das pessoas que você ama, você está com pessoas que você está ouvindo. E, fora tudo isso, fora todo esse problema de convivência, né? Você acorda quando você não quer acordar, de repente você está num soninho gostoso, eles põem uma música alta pra caramba, né? Você não apaga a luz quando você quer apagar. Meu Deus. Nada é quando você quer. Você perde o controle de tudo. E, além de tudo, um vota no outro. Um vota no outro para sair. Não é nenhuma competição, quem é mais habilidoso ou quem ganhou aquele jogo. Não. É um vota no outro para sair. E aí... Isso já acaba com qualquer harmonia, Aldine. É claro. Imagina você estar num grupo de pessoas, quem que você quer que não almoce hoje? Aldine. Mas por que eu? Por que eu? O que eu te fiz, cara? E aí você tem que explicar. E aí começa. E aí a pessoa que votou em você, aí você ser votado, isso daí já cria a cisânia por si só. E... Na Fazenda, na nossa edição, começou uma história de jogo, né? Eles começaram a propor dinâmicas que enfatizavam mais isso ainda. Então, além da votação, tinham dinâmicas assim, você tem lá 4 plaquinhas, insuportável, chato, ridículo e sei lá,
só xingamentos. Você tem que escolher uma plaquinha dessas e colocar na Aldini. Não tem lá um meio termo, ou ela é linda, ela é simpática. Não, você tem essas 4... Ego no lixo, ego tem que ir pro lixo. E aí você tem que justificar. Por que você acha que aquela pessoa... Quem que você quer que não ganhe o prêmio? Quem que você quer que não participe da prova que pode ganhar 100 mil reais? Sabe, você começa... E aí esse tipo de votação só te estimula... Então, se você não entende que as regras do jogo são essas... Você vai embora rapidinho. Você fica muito mais tenso do que deveria. E lá na Fazenda, eu entrei mais tranquilo. Eu falei, bom, eu estou aqui, estou agradecido, obrigado, meu Deus, por ter mandado esse trabalho, né? Vou ficar 4 meses, espero ficar 4 meses, né? Nossa, é um tempão, hein? Só fazendo o que eles querem. Eu aceitei, eu assinei o contrato, né? Eu topei fazer. Então, relaxa. E não fique tão pé da vida com algumas coisas. É claro que eu ficava. É claro que em determinados momentos, eu falava, meu Deus do céu, quando isso vai acabar? Mas eu sabia que ia acabar, né? Sabia que daqui 2, 3 meses eu ia sair, e a Record ia depositar o meu cachê. Eu fiz muitas ações de marketing lá dentro, né? Eu ganhei algumas provas que valiam dinheiro, eu ganhei coisas. Então eu pensava nisso. Ganhou seguidores de monte. Isso foi surpresa para mim, isso eu não imaginava. Eu entrei com 15 mil seguidores, saí com quase 2 milhões. Olha que maravilha. Então isso para mim me abriu esse mercado também, porque é um mercado. É lógico. É um mercado. Hoje em dia eu ganho dinheiro com isso. Vocês acham que eu chamei ele por quê, gente? É para ajudar. Não, vamos lá, vamos impulsionar. Aldini Miller Podcast, Oculário Moderno. Lógico. A gente vive disso. É disso, né, Matheus? É uma das nossas maneiras de ganhar dinheiro. De ganhar também. nosso dinheiro. Nosso dinheiro honesto. Né? Somos garotos propaganda. Exatamente. Sim. Mas vem cá, foi uma loucura, mas você se deu muito bem, moral da história. O final do espetáculo foi aplauso geral, né? Isso que a gente busca, né? Então, eu queria sair de lá com uma imagem legal. Eu achava que ia ser muito difícil ganhar o prêmio, ganhar o programa. Eu até achei que você ia ganhar. Então, e eu não soube disso, eu só soube quando eu saí. Em determinado momento eu tive um certo favoritismo, mas lá dentro também eu sentia que a Jojo Todinho era muito forte. Né? Era. E eu fiquei muito amigo dela lá dentro, né? E sabia, assim, que a torcida dela poderia me ajudar, mas se fosse para escolher, a torcida dela ia escolher a Jojo, ia natural isso. Então, eu sabia que ganhar ia ser difícil, mas eu queria ficar o maior tempo possível. Por quê? Quanto mais tempo você fica, mais ações de marketing você faz, mais você ganha. Lógico. É matemático. Então, eu queria só ficar bem e sair de lá, porque eu sei que eu tinha coisas a perder. Eu, por exemplo, estava fazendo uma peça do Augusto Cury. Eu não podia falar nenhum absurdo lá que não ia casar com as coisas com que espetáculo, com o espetáculo, por exemplo. E com né? a imagem que minha você imagem, a minha carreira, tudo que eu construí. Minha família está vendo, meus filhos estão vendo. Todo mundo está vendo, né? É uma loucura isso. Os amigos dos meus filhos estão vendo. Então, eu não posso dar péssimos exemplos lá dentro. Então, é só ter um pouco de autocontrole. Muito. A experiência nos ensina a nos controlar. Né? Quando a gente é mais jovem, a gente é mais intempestivo. A gente aprende Muita gente falava lá dentro, assim, e tem esse texto, às vezes, eu sou autêntico, eu falo o que eu penso, eu falo o que me vem na cabeça mesmo, eu não deixo barato. Eu deixo. Atualmente eu deixo barato. Eu não falo o que eu penso. Né? Às vezes você não precisa falar o que você pensa. Você quer ter paz e não quer ter razão, né? Às vezes é muito rude você falar o que você pensa. Às vezes você não precisa falar o que você pensa. Pura verdade. E às vezes, se você pensar bem mesmo, você não fala aquilo. Matheus, eu quero falar um pouquinho mais da sua saúde. Você é um cara que vem de saúde, tá sempre com corpão, malha, porque o Matheus também está na academia malhando e ele é professor também. Essa é uma profissão que ele também exerce, que eu não falei aqui, mas tem muita gente que sabe, né? E ele está sempre dando umas aulas de spinning pesada, difícil. Ai, Matheus, dá conta disso.
um corpão. O que você faz da sua rotina de saúde, de alimentação, de cuidados com o corpo, para chegar assim? Isso vem do meu amor ao esporte desde moleque. Por isso que, na época de escolher que faculdade eu ia fazer, como eu já trabalhava como ator, já tinha feito teatro, cinema, televisão, na época de escolher, que né, acabou o colegial na nossa época, hoje é o ensino médio, né? O que eu vou fazer? Eu quis fazer educação física. E foi numa época que o fitness brasileiro estava se desenvolvendo muito, estavam anos 80, 90. O ápice. Estavam aparecendo aquelas grandes academias, a ginástica aeróbica estava bombando. E eu queria participar daquilo. E fiz a faculdade de educação física e, paralela à carreira de ator, comecei a dar aula. Né? E dou aula até hoje. Até hoje, né? Nos anos 2000 veio o bike indoor, né? Que o pessoal chamava de spinning e tal. E me apaixonei por essa modalidade. É uma modalidade muito inclusiva, que você não precisa ter muita habilidade, você só ter fôlego. Não tem impacto. O fôlego você acaba adquirindo. Ganhando, né? Ganhando. Então, diferente das aulas de ginástica aeróbica, que tinha impacto, tinha pulo, tinha salto, tinha coreografia, o aluno precisava de uma certa coordenação motora para fazer determinados movimentos. Eu fazia assim. Então, né? Andar de bicicleta nem todo mundo sabe, mas a bicicleta que não cai, todo mundo sabe. Né? Então, aquela bicicleta, você só girar, não precisa ter coordenação motora nenhuma. Então, qualquer um pode fazer. E aí, até hoje, eu dou aulas e isso me leva a promover saúde, a me cuidar, a me alimentar bem. Claro, às vezes a gente escapa um pouquinho, tal, não é tão radical, mas eu sei o que me faz bem e o que me faz mal. E eu entrei num modo agora, depois que eu fiz 50, Aldini, que eu penso muito em como eu vou estar com 80. E eu quero eu 70, então eu já estou pensando que eu vou estar com 90. Então, você não pensa nisso? Eu penso muito. Uma das coisas que você mais quer não é ter independência? Total. E ter saúde, né? Então, porque não só física, porque... Então, as duas coisas... Então, tem que andar junto. E as duas coisas andam junto. Uma coisa ajuda a outra. Então, você fazer exercício físico ajuda a recuperar teus neurônios, te ajuda na tua saúde mental. Especialmente a musculação, né? Te previne de doenças degenerativas do cérebro. Isso é comprovado. Então, claro que a gente tem algumas coisas como terapia, como alguns tratamentos, algumas coisas que são legais de fazer, mas o exercício físico, além do físico, te ajuda na tua saúde mental. Então, você não quer ser uma senhora de 90 anos que precise de alguém para fazer coisas para você. Você quer se levantar de uma cadeira sozinha, tomar banho sozinha, se limpar sozinha, quer ter... Se possível, fazer sua comida. Ir no mercado. Ir até o mercado, e fazer a sua rotina. Então, eu comecei a pensar muito nisso, inclusive vendo meu pai, que está com 83, com muitas limitações. Já, seu pai? Já. Precisa da bengala. Cada vez que eu vejo meu pai com um pouco mais de dificuldade de fazer as coisas que ele fazia antes. Mas ele era sedentário? Ele era aquele cara que jogava o futebol dele aos finais de semana, mas nunca fez exercício físico. Há uma diferença, né? Então, aí eu começo a perceber e cada vez mais fico lendo artigos sobre isso, vendo os estudos de como fazer atividade física, qualquer que seja. E, mais do que isso, a musculação, o exercício resistido, trabalhar a força. Não para ficar sarado, para ficar grandão. Isso é consequência. Isso é o plus. Mas, para que o teu corpo, para que você tenha uma musculatura que sustente o teu corpo lá na frente. Que a tua musculatura proteja as tuas articulações dos pequenos impactos de uma caminhada. Porque se você não tem a musculatura forte, vai tudo na articulação. E a articulação vai para o saco. Joelho, tornozelo, quadril, ombro, cotovelo. Fica só então, o esqueleto. Se você tem a musculatura
né, mais preparada, você tem força, né, para fazer as coisas. Sem força, você não sai de uma cama. Na verdade, parece cruel isso, né? Mas se você não tiver força, você vai ficar na cama. Sim. E ninguém quer a velhice numa cama. Não, é o fim, né? É o fim. Então, Começa coisas terríveis, a né? qualidade da velhice, eu falo velhice de um jeito bem positivo, assim, não é pejorativo, não. A qualidade da velhice é muito importante. Como a gente vai chegar lá? Você é exemplo disso. Cada dia que passa eu vejo mais isso. Então. E eu tento passar isso. Essa ideia de fazer o programa foi as pessoas. O que você faz? O que você faz? Fala pra gente. Falei, uma ideia, né? Teu programa. Né? Então, né? E aí é não cometer excessos, é se preocupar com o que você está comendo, é usar o quanto que a medicina preventiva, né, evoluiu, né? Muito. Fazer exames, Você já buscar tratamentos. Já viu o doutor Urunal Zancan? Esse médico é incrível. Ele fala só de ginástica. Ele fala que está aí o grande segredo. Tá. Então. Tipo o que você está me contando exatamente, aqui. É o grande segredo. Os hormônios, o que o teu corpo libera durante a prática de atividade física é o que está contido nos remédios. Então, se você fizer atividade física, você não precisa tomar os remédios. Claro que se você precisar, ok, vamos tomar. Mas o remédio sempre tem um efeito colateral. Sempre vai talvez precisar de outro para combater aquilo. E aí você entra num círculo que você... Mortal. E a atividade física, né? Se você colocar isso na tua cabeça, colocar isso como prioridade para você. Claro, né? Você tem que pensar em você. Pensar, né? Porque no final das contas... É você com você mesmo. É você com você mesmo até o final da vida, não tem jeito. Né? A gente vai sozinho pro caixão. Só, como... Já recentemente, uma jornalista que morreu, ela falou isso. Gente, eu que sei da minha vida. Quem vai pro caixão sou eu, não vou levar ninguém, vou sozinha, então me deixa em paz. Ela disse isso. O Matheus vai fazer uma perguntinha para a Udine agora, Matheus. Tem muitos assuntos. Né? Nossa, foi maravilhoso. E a gente não falou de muita coisa, é porque a resenha da nossa época é muito legal. É, né? Muito legal, tem muita né? história, a gente fez muita coisa. Muito. Tanto eu como você, a gente fez muita coisa. Andou aqui e ali. E ainda continuamos fazendo. Mas vamos chamar primeiro para a peça do Matheus e depois você faz uma perguntinha rápida para mim, Matheus. Tá. Bom, o Vendedor de Sonhos está no Teatro Gazeta, né? Até a primeira semana de junho, se esse programa for ao ar, até a primeira semana de junho, a gente está lá. E no meu Instagram e no Instagram da peça, eu sempre digo em que cidade a gente vai estar. Então, se você é de fora de São Paulo, né, e tem curiosidade para saber quando que o Vendedor de Sonhos vai passar pela sua cidade, e provavelmente ele vá, entra no meu Instagram, @Matheus Carriere Off, Matheus sem H, Off de oficial, OF, ou então o Instagram da peça, o Vendedor de Sonhos Teatro, né? E lá você sempre vai ter a nossa agenda. Se não, quem for aqui de São Paulo, o Teatro Gazeta todo sábado, 20 horas. Não percam. E o Teatro Gazeta é aqui na Avenida Paulista, 900, todo mundo conhece. Bem facinho. Aldine, tem que fazer uma pergunta para você? A gente colocou isso aqui. O convidado faz uma perguntinha. Legal. Curta e grossa. Tá. O que você não fez ainda como atriz, e eu tenho certeza que você ainda tem desejos, que você ainda tem vontade de fazer? Matheus, eu acho que a gente sempre tem sonhos. Enquanto você está viva e está saudável, sempre terá sonhos. Eu quero estar sempre trabalhando, mas eu não tenho um objetivo assim. Se eu não fizer Shakespeare, eu não morro. Eu vou ficar vivo até fazer Shakespeare. Não, o meu objetivo é estar sempre em movimento, trabalhando, ou no teatro, no cinema, na televisão, ou brincando aqui no podcast. Esse é o meu objetivo. Ai, que legal. Casa muito com uma resposta que eu dou sobre isso, com uma pequena diferença. Eu ainda quero fazer Hamlet. Tá Mas vendo? eu sempre falo, eu quero sempre estar trabalhando. Quando você usa a palavra sempre, é uma palavra que eu uso assim. Eu desejo sempre estar trabalhando. Mas diferente de você, ainda quer fazer. Eu tenho essa vontade de Dá fazer mão Hamlet. aqui para mim, Matheus. Obrigado, amado. Obrigada a você pelo carinho, amei.
que o público goste. Né? Vocês viram, né? Esse menino deu altas dicas aqui, contou uma história linda. E eu assino embaixo porque eu conheço há bastante tempo.